trabalhadores do Brasil. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Sejam todos e todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mundo de História. E no episódio dessa semana vou falar com vocês um pouquinho sobre o integralismo, o fascismo à moda brasileira. Sim, o Brasil teve lá no começo, no século XX, um movimento fascista em seu território nacional. Mas antes de começar, como sempre, eu quero deixar aqui meu agradecimento à querida Tata, que financia o podcast, e lembrar que você pode fazer o mesmo, que ajuda muito a manter o podcast no ar, por meio do nosso Apoia-se com qualquer valor mensal. Mas sem mais delongas, vamos passar para o episódio dessa semana. Bom, o fascismo, como nós vimos num dos primeiros episódios aqui do podcast, surge lá na Itália. E ele chega no Brasil e ele é oficializado em 1932 por meio da Ação Integralista Brasileira, a AIB, o movimento integralista, que chegou inclusive a ter mais de 1 milhão de apoiadores e ser uma força poderosa de oposição ao governo Vargas. Mas eu não vou começar aqui falando da década de 30, não. Eu quero mostrar a vocês os antecedentes. Para isso, nós temos que voltar na década de 1920. Um marco não apenas no integralismo brasileiro, mas também no próprio movimento operário comunista e também no fortalecimento da polícia brasileira. Por quê? Porque foi uma década de um grande fortalecimento das ideias nacionalistas entre a elite intelectual. Passaram a entender e defender a ideia de um Brasil forte e poderoso. Ao mesmo tempo, muito marcada pelo movimento modernista. Sim, aquele movimento artístico que, apesar de ter artistas e representantes da esquerda e da direita, ganhou muito apoio no fascismo brasileiro com a ideia de romper com o passado e com a ideia de nacionalismo. E, por fim, uma década de renovação católica pós-Grande Guerra, uma restauração espiritual no Brasil muito influenciada por um movimento similar lá na França. E, dentro dos antecedentes, nós temos que abordar provavelmente o principal nome do integralismo brasileiro, Plínio Salgado. Republicano, católico e nacionalista, filho de um político do Partido Republicano Paulista, o PRP, muito influenciado, tinha muito apreço pelo modernismo, e curiosamente, apesar de ser muito contrário, e apesar de ser contrário ao regime oligárquico vigente no Brasil, inclusive nós já falando aqui várias e várias vezes sobre esse momento, ele se elegeu deputado federal. No seu segundo ano de mandato, mais ou menos a metade do seu mandato como um todo, ele foi em uma viagem para a Itália, onde ele teve contato com o fascismo e teve a oportunidade de entrevistar o Mussolini. Sim, ele conheceu pessoalmente o líder fascista italiano e o criador do fascismo. Ele inicialmente não era fascista, ele era mais nacionalista, com essa ideia do modernismo de romper com o passado, algo inclusive muito comum nas artes também lá na Europa. Mas ele vinha gestando uma nova visão política para o Brasil. Com o sucesso do golpe de Vargas em 1930, a Revolução de 30, provavelmente um dos eventos mais importantes da história brasileira, ele começou a discursar publicamente, apoiar publicamente a criação de uma ditadura do governo provisório. Ao mesmo tempo que ele aproveitava seu trabalho enquanto jornalista para divulgar ideias de diversos grupos brasileiros que tinham inspirações, que almejavam o fascismo. Ele comandou a gestação e a criação do partido em outubro de 1932. O que nos leva então a falar sobre o integralismo. E não importa o que muitas pessoas falem nos dias de hoje, o integralismo é e sempre foi fascista.
O integralismo, por definição, é o movimento fascista brasileiro. Defendia o fim dos partidos, uma união nacional e o fim da luta de classes. E defendia que era necessária uma criação de uma consciência nacional que permitisse o país a lutar contra o imperialismo, contra as sociedades secretas maçônicas e judaicas. Sim, o integralismo, assim como o fascismo e principalmente o nazismo, era antissemita, era extremamente preconceituoso. Mas também essa consciência ajudaria no combate ao liberalismo, ao socialismo e ao capitalismo internacional. Uai, Henrique, então isso era contra o capitalismo internacional, o liberalismo? Eles eram socialistas? É de esquerda? Não. O fascismo era de extrema direita. Logo, o integralismo é de extrema direita. A questão é, eles não queriam ver um Brasil, justamente por conta do seu nacionalismo, comandado, preso às amarras do capital internacional, do capital externo, do capitalismo como um todo, que vinha se desenvolvendo. Ao mesmo tempo que ele era abertamente crítico ao liberalismo, assim como movimentos na Itália e na Alemanha, e em outros países também, alegando que o liberalismo político era fraco e incapaz de sustentar, de manter a estabilidade nacional. A sua estrutura era vertical e rígida, no sentido de que era extremamente hierarquizada e tinha funções definidas, cada um tinha sua função, e mais do que isso, era quase uma burocracia totalitária. Ele obrigava as pessoas a seguirem as ordens de órgãos, por isso burocrático, por meio desse, e defendia a submissão das pessoas na hierarquia baixa perante quem estava em cima, por isso totalitário. O seu símbolo era o sigma. Os fascistas tinham o faccio, aquela conjunto de varetas que formando um machado que o Mussolini popularizou. Os nazistas tinham a suástica. Os integralistas tinham o sigma, a letra grega, que parece um E. Se podem já ter visto no Excel e similares. E ela é muito usada na matemática como símbolo da soma. E ele foi escolhido para simbolizar não apenas a soma dos valores que regia o integralismo, mas também a união da nação como um grupo forte e poderoso. O seu lema era Deus, Pátria e Família, mostrando claramente a posição do grupo. Católicos, conservadores, no sentido de conservar a família tradicional, conhecida, pelo menos, como família tradicional, e pátria na ideia de nacionalismo. Sim, nacionalismo é muito importante para movimentos fascistas, tanto aqui quanto na Itália, na Alemanha e em qualquer outro país no mundo. Os nazistas tinham o Heil Hitler. No Brasil, era o Anauê, uma saudação que vem do tupi, que significa você é meu parente, que era usada tanto como um cumprimento, mas também poderia ser considerado um grito de guerra. E quando eu falei que eram cristãos, também vai no sentido de que eles tinham controle de rituais religiosos. Se um casal integralista fosse batizar sua criança, o líder integralista local deveria participar. Se um casal integralista fosse se casar, a mulher poderia usar o vestido de noiva tradicional, mas teria que ter costurado no vestido, perto de onde fica o coração, o símbolo integralista, enquanto o noivo deveria usar o uniforme. O que é muito interessante, porque destaca como que o integralismo conseguia não apenas atuar politicamente, mas socialmente. Conseguia entrar, se capilarizar na vida das pessoas no dia a dia. Foi facilmente o maior símbolo fascista no Brasil durante a década de 30. Ele durou aproximadamente 5 anos, de outubro de 32 a dezembro de 37, quando, após o golpe varguista que dá início, que cria o Estado Novo, o partido é oficialmente fechado. A Aliança Integralista Brasileira deixa de existir, pelo menos na legalidade, já que meses depois, em março de 1938, tentaram dar um golpe de Estado no chamado Levante Integralista. Inclusive, vale a pena um episódio inteiro sobre esse tema. Salgado, após o fracasso do Levante Integralista que acabei de falar, foi exilado na Europa e passou cerca de 6 anos em Portugal, retornando ao Brasil apenas após a queda de Vargas,
em 1955, que também é a queda do Estado Novo, é a queda da ditadura varguista, e ele voltou para a política. Ele foi deputado pelo Paraná, sendo reeleito, chegou a ser um dos principais oradores da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, um dos grandes movimentos, grandes eventos que levou à queda de João Goulart. Ele apoiou o golpe de Estado de 64, sendo inclusive deputado pela Arena, assim como outros membros da AIB, e faleceu aos 80 anos em 1975. É inegável, portanto, que o Plínio Salgado era fascista, de extrema-direita e nacionalista. Enquanto membro do AIB, ele era tudo isso. Enquanto membro da Arena, ele não mudou a visão dele. Ele continuou apoiando um governo nacionalista que perseguia os mesmos grupos que ele perseguia antes, comunistas, sindicalistas, operários, opositores como um todo. E ele se manteve um fiel ao fascismo durante a sua participação política na ditadura militar. E aí vem a questão: será que nós conseguimos nos livrar do fascismo oficialmente no Brasil e no mundo? Ou será que ele está à espreita e todo dia ele tenta voltar um pouquinho mais? Será que Deus, Pátria e Família ficou para trás? Ou será que tentaram reviver ou será que tentam reviver esse lema nos dias de hoje? Será que o fascismo morreu? Ou será que nos últimos anos o mundo tem visto a ascensão de governos fascistas e proto-fascistas? Eu agradeço a todo mundo que está aqui. Convido vocês a nos seguirem nas redes sociais, no Instagram principalmente, para estar sempre por dentro quando um novo episódio for publicado. Lembra ainda que no nosso Instagram você tem o link para nosso Apoia-se, para você que tem interesses e condições financiar o nosso podcast, um valor mensal ou um valor único que ajuda a manter o programa no ar. Mas você também pode nos ajudar e muito compartilhando esse e outros episódios com os amigos, colegas, familiares, parentes, qualquer um que você ache que possa gostar de entender um pouco mais sobre o tema da semana ou sobre a história como um todo. No mais, espero ter gostado do episódio, espero que tenham entendido a crítica por trás e vejo todos vocês na próxima semana. Um grande abraço e até lá!